Boa noite, gente. Graça e paz. Deus abençoe vocês. Mais uma live. Hoje o tema é como Jesus foi apresentado a você. Nós ficaremos juntos aqui mais ou menos entre 20 a 30 minutos. Será uma live rápida, bem objetiva. E eu tenho certeza que vai agregar valor na sua vida, vai lhe trazer grande edificação, tá bom? Nós vamos dar continuidade à série de mensagens nossa, né, nessas lives. Semana passada nós tivemos a presença do professor Marcos, que foi excelente, né, onde nós falamos sobre o processo da salvação. Muito boa live. E hoje ele estaria comigo aqui, só que não foi possível, né? E aí nós vamos marcar essa semana, na outra semana com ele, tá? Onde nós vamos dar continuidade. Então, avisando vocês que estiveram com a gente na semana passada, vocês que participaram na semana passada, né? E como ele havia falado, né? Tinha falado que estaria comigo novamente, só que não foi possível, tá? Bom, gente, essa live eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Compartilhe com seus amigos e contatos agora. Envie esse link na sua lista de transmissão. Clique aqui nesse aviãozinho. Ó. Vou fazer a mesma coisa. Vou clicar aqui. Quem puder fazer a mesma coisa, clique aqui. Vamos lá. Ó. Tô marcando aqui algumas pessoas. Estou marcando para que elas recebam agora o link da live. Tá certo? Aqui, ó. Tô marcando, marquei aqui mais ou menos umas 20 pessoas. De 20 a 30. Ó. Enviei. Enviei para umas 30 pessoas agora. Faça a mesma coisa, tá? Quem tá comigo aqui? Você tá assistindo essa live de onde? Da sua casa? Qual a cidade? Ou tá no trabalho? Vamos lá? São 9h02 aí no Brasil, né? Aqui pra mim são 8 horas aqui em Nova York. Fala, André, boa noite. Deus te abençoe, meu querido. Abraço pra você, Adriana, toda a sua família. Quem mais tá com a gente aqui, pessoal? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Tá entrando aqui. Compartilhe com o máximo de pessoas possível. Gente, esse tema de hoje, ele é tão bacana, tão assim. Olha, eu vejo o seguinte, 20, 30 minutos será muito pouco, mas eu vou fazer nesse período mesmo, nesse tempo mesmo, até porque logo aqui eu tenho uma outra gravação para fazer. Hoje eu preciso gravar. Não deu tempo de gravar essa semana, então hoje eu separei depois da live para eu gravar as mensagens que eu coloco aqui para vocês. Então não vai dar para esticar o tempo, tá? Não vai dar. Por isso que eu vou ficar até 8h30. Fala, Euler, boa noite. Deus te abençoe. Dudinha aqui, ó. Meu primo Joel. O Flávio, né? My Cousin. My Cousin Joel. Fala, Flávio. Deus te abençoe. Abração pra você e toda a família aí. Bom, gente, vamos lá. Já são 8h04. Nós vamos... 8h04 aqui pra mim. Esqueço. 9h04 pra vocês aí no Brasil. Porque a relógio aqui é uma hora a menos, né? Bom, já deu tempinho aqui, né? O Klaus está mandando um abraço pra Dudinha. O Klaus mandando um abraço, Dudinha. A Duda tá mandando outro pra ele, o Euler. Bom, gente, como Jesus foi apresentado a você? Essa live, ela assim, como eu falei, vai ser bem rápida. Fala, pastor, Jesus abençoe a todos. Amém, Flávio, Deus te abençoe. Será rápida, será bem rápida essa live, mas muito edificante.
A primeira coisa, eu fiz questão de colocar como Jesus foi apresentado a você, mas na verdade, pessoal, Jesus não é apresentado. Jesus não é apresentado a ninguém. Ele é revelado, é diferente. Jesus não é apresentado, ele é revelado. Né? Normalmente, né, é assim, você vai à casa de um amigo e lá está o amigo dele. Aí ele chega e fala, olha, ô, fulano, tá aqui, esse aqui é o meu amigo, fulano de tal. Né? Ali ele apresenta o amigo dele para você. Né? Então, normalmente é assim, né? Quando a gente não conhece a pessoa, ela é apresentada, ou ela se apresenta, né? Ou alguém apresenta lá pra gente, ou ela se apresenta. Olha, meu nome é fulano de tal, e tal. É assim, agora, Jesus ele não se apresenta a ninguém. Não se apresenta. Eu vou ler duas coisas para vocês aqui. Duas coisas. Gálatas 1,15, gente. Gálatas 1,15. Diz assim, o apóstolo Paulo. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue. Nem subi a Jerusalém para os que já eram antes, para os que eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então, olha só as palavras do apóstolo Paulo. Quando, porém, o que me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim. Então, o apóstolo Paulo ele afirma: Cristo foi revelado nele. Cristo foi revelado para ele. Então, ele não se apresenta. Ninguém apresenta Jesus. Você vai à igreja, o pastor prega, o pastor ensina, fala de Jesus, mostra quem é Jesus, só que ele é revelado no coração, é uma coisa totalmente individual. Né? Porque se fosse assim, imagine, você leva uma pessoa na igreja, leva um amigo no culto, ó fulano, vamos lá. E aí o pastor está falando, olha, Jesus é assim, tá bom, conheci Jesus. Não. Se não houver essa revelação por meio da graça no coração dele, não vai se converter, não vai conhecer Jesus. Então Jesus ele é revelado. Né? Tanto é que a gente fala de Jesus para os nossos amigos, para os nossos familiares, você de repente em casa, você passa por isso, né? Você fala de Jesus para o seu filho, você fala de Jesus para sua filha, para o seu marido ou para a sua esposa, e a pessoa ainda ela não foi despertada, ela não se converteu. Por quê? Porque Cristo não foi revelado naquele coração ainda. Não foi revelado. Né? As primeiras palavras do apóstolo Paulo, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, me chamou. Então, Cristo nos separou. Ô, dona Cida, boa noite, Deus abençoe. Deus nos separou, nos chamou e revelou o seu Filho em nós. É isso. Então, Cristo não é apresentado. Eu fiz questão de colocar esse título, né? Como Cristo foi apresentado a você? Como Jesus foi apresentado a você? A primeira coisa que você precisa saber, que ele não é apresentado, ele é revelado. Outro ponto. Muitos conhecem um Deus vingativo, um Deus carrasco. Eu, particularmente, quando eu não tinha o conhecimento bíblico que eu tenho hoje, quando eu não conhecia a graça de Deus, eu olhava para Deus como um Deus vingativo, um Deus carrasco. Porque ele foi apresentado assim para mim. Né? Eu fiquei 20 anos aí sem saber o que é a graça. Sem saber o que era a graça. Que isso, pastor? Eu vim de uma linha neopentecostal, que não se fala da graça. Então eu fiquei 20 anos aí, ensinando as pessoas um Deus vingativo, um Deus carrasco. Porque quando não se fala da graça, você vai falar de lei. Né? Quando não se fala da graça, você vai falar de lei.
E aí, quando você só fala de lei, porque as duas não caminham juntos, né? Só existe a graça porque existiu a lei. A lei foi a sombra da graça, né? A lei foi o que apontava para a graça. E aí, quando você não fala da graça, você vai ficar só naquela de um Deus vingativo, um Deus carrasco. Quando não se fala do favor imerecido, do perdão, do amor, da graça de Cristo, né? Então, Deus será apresentado de uma maneira totalmente errada, gente. Totalmente errada. Eu dou sempre esse exemplo quando eu entro nesse assunto. Uma vez aqui falando sobre batismo no Espírito Santo, falando como é o batismo no Espírito Santo, aí teve uma jovem que entrou em contato comigo e falou para mim assim, é só isso, pastor? Não é possível que é só isso. Não, é simples assim, batismo no Espírito Santo. Eu achava que, será que está certo mesmo o que você está falando? Por quê? Porque para ela foi apresentado, ela foi ensinada sobre o batismo no Espírito Santo, uma coisa totalmente, como se fosse uma coisa inacessível, uma coisa que você não pode receber, que você tem que fazer por merecer. E não é assim. A gente sabe que o batismo ocorre no dia da conversão. O batismo no Espírito Santo é a graça operada em nós, é Deus nos selando naquele dia em diante, né? É Deus revelando o seu Filho em nós. É isso. Mas tem gente que pelo fato de não ter tido esse conhecimento, né? Esse acesso ao Evangelho da Graça, cresceu olhando para um Deus, totalmente um Deus carrasco, um Deus vingativo. É isso. Né? Se você teve acesso ao Evangelho verdadeiro desde pequeno, né, desde criança, você não tem dificuldade nenhuma hoje. Mas no meu caso, o caso de alguns aqui, a primeira igreja que eu pisei os pés foi a igreja neopentecostal. Uma igreja neopentecostal, foi ali. Então, imagina. Se você não fizer isso, a maldição vai te pegar. Se você não der isso de oferta, Deus está zangado com você. Se não acontecer uma bênção na sua vida porque você não fez o que você tinha que fazer para Deus, tem que ver. Aí se surge uma doença, se aparece uma doença, uma dor, você está em pecado, Deus tá zangado com você. Então, essas coisas. Foi assim que foi apresentado para mim. O Evangelho foi apresentado para mim assim. Eu fiquei 20 anos com isso. 20 anos com isso. Então, assim, é fácil? Não é fácil. Mas quando a graça é revelada, meu amigo, não tem mais essa coisa de você ficar com medo. Né? Diferente, não é medo, é temor a Deus. Antigamente eu tinha medo, hoje eu tenho temor. Totalmente diferente. Né? Então, assim, o Geraldo colocou, eu sei muito bem o que é isso, vivo na pele. Geraldo, infelizmente, é assim que acontece. Né? Agora, gente, olha só que eu estou falando de se apresentar, né, que Cristo ele não é apresentado, ele é revelado. Né? Mas olha só o que diz em Mateus 11. Mateus 11, 28. A maioria de vocês aqui conhece esse trecho, mas eu vou ler. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então ele faz o convite da graça. Quem que ele chama? Ele chama os cansados, ele chama os sobrecarregados, e ele diz que vai aliviar. Jesus disse isso, então ele faz o convite. Né? Aí olha só no verso 29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim. Porque, aí Jesus falando dele agora, porque eu, Jesus, sou... e aprendei de mim, porque Jesus, sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui Jesus mostra para todos nós quem ele é. Mateus 11. Ele é manso, humilde de coração. Ele fala para a gente aprender dele. Ele fala que o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Então, ele não é apresentado, ele é revelado. Mas aqui ele mostra para todos nós o que ele pode nos dar.
ele mostra para todos nós quem ele é. Está aqui, Mateus 11. Então, se para você for apresentado um Jesus que é um fardo pesado, está errado. Esse não é o Jesus que eu conheço, não. Esse não é o Jesus da Bíblia, não. Porque o Jesus da Bíblia fala que o fardo dele é leve. O Jesus da Bíblia diz que ele é manso e humilde. Né? Eu trouxe aqui essa live hoje para ajudar você que está do outro lado, que teve experiência ruim com o evangelho distorcido. E às vezes, por conta disso, você se isolou, né? Você se fechou, você não quer saber mais. Mas para pensar. Quem errou com você não foi Jesus, não. Foi o homem que errou com você. Esse versículo é extraordinário. Mateus 11 é o convite da graça. Convite da graça. Então pare para pensar nisso. Pare para pensar. Gente, quando eu entendi isso, olha, para mim foi libertador. Libertador. Né? Na hora, a chave virou na hora. Não fiquei naquele lenga-lenga, será que é isso mesmo? Né? É igual, eu até respondi essa pergunta, eu fiz questão de publicar ela, me fizeram uma pergunta assim, a graça nos dá autorização para pecar? Claro que não. A graça nos tira do pecado. A graça operada em nós nos tira do pecado, traz o temor em nosso coração. Mas tem gente, você vê que tem gente, igual tem um jovem, que em algumas postagens minhas sobre graça, eu conheço esse jovem, ele ainda infelizmente está numa linha neopentecostal. Algumas postagens minhas sobre graça, sobre o evangelho da graça, ele sempre vem falando, então a graça nos dá o direito de pecar, então a graça é o evangelho de porta larga, e tal. Bom, por que ele está falando isso? Porque certamente no lugar que ele está, até o conceito de graça eles estão distorcendo. Falando que para a pessoa não dar ouvido, para a pessoa não seguir esse evangelho, mas é o evangelho, gente. Não é outro evangelho, é o evangelho. Eu falo isso aqui, né? Você que está aqui comigo desde o início, das primeiras lives, você está cansado de me ouvir falando sobre isso. Mas você já sabe, mas tem gente que não sabe. Não sabe. Então, assim, esse evangelho aqui, eu acabei de falar para vocês, Mateus 11, é o convite da graça. Jesus chama cansados e sobrecarregados. Bom, eu só vou procurar Jesus se eu me sentir cansado, se eu me sentir sobrecarregado, se eu me sentir perdido. Mas a gente sabe que ninguém vai a Jesus se o Pai não levar, se o Pai não trazer. É o Pai que nos leva a Jesus. E Jesus nos leva ao Pai. O Filho e o Pai são um só. Né? O Pai, Filho e Espírito Santo são um só. Então eu fui até Jesus e recebi alívio. O conheci. Mas quem me levou a Jesus foi o Pai? Exatamente, foi Deus. Ah, mas eu, pastor Joel, eu que decidi, eu que escolhi esse caminho. Você escolheu, mas com a permissão dele. Ele que permitiu. Ok? Você decidiu, mas antes teve a permissão dele, a vontade dele. É isso. Quando você entende isso, é libertador. É libertador. Então, Jesus não é apresentado, ele é revelado. Em Mateus 11, ele mostra para todos nós, ele faz um convite, na verdade. Ele faz o convite e fala, porque eu sou manso, ele mostra as suas qualidades, eu sou manso e humilde. Né? Porque quando ele esteve aqui, na sua vida terrena, ele era 100% humano e 100% divino. Então ele falava, né, ele ensinava como um ser humano. Né? Ele comia com as pessoas, ele comia com os pecadores, ele teve vida normal, dormia em tendas, andava de barco para lá e para cá pregando, vida normal. Né? Até uma série muito boa, que eu tenho que voltar a assistir, The Chosen, muito boa. Não sei se alguém aqui que está na live já assistiu ou está assistindo, eu preciso voltar a assistir. Comecei, mas eu parei.
onde mostra assim, uma série que mostra bem o lado humano de Jesus, né? Então assim, gente, infelizmente hoje, para muitos aí, Jesus foi apresentado de uma maneira totalmente equivocada, errada. Como aquele, né, foi apresentado como um Deus barganhador, né? Aquele Deus que você tem que fazer alguma coisa para receber alguma coisa dele. Aquele, né? A troca, né? Faz isso que eu te dou isso, faz aquilo que eu te dou aquilo, e por aí vai. E eu cresci assim, nesse sistema, nesse ensinamento. Então, falar para você que foi fácil sair desse ensinamento, não foi não. Mas graças a Deus, a graça de Deus me capacitou para isso. A graça de Deus me encorajou para isso. Então, vai ver, você cresceu assim também, você caminhou assim, e hoje você está vendo que é um caminho totalmente errado, é um evangelho distorcido. Então, cabe a você, Jesus, me conduza, me mostre. E ele vai te mostrar, porque a Bíblia está à sua disposição. Né? Tudo que eu estou falando aqui, você viu, eu citei aqui duas passagens bíblicas, né? A de Gálatas e de Mateus. O Eulo escreveu um comentário assim: eu já assisti, muito boa mesmo, mostra Jesus como um ser humano normal. Muito boa, muito boa. Mostra o lado humano de Jesus, né? Que ele teve o lado humano, gente. Ele teve. Um trecho que eu gosto bastante, que quando os fariseus viram Jesus comendo com os publicanos, né? Comendo com os pecadores, esses fariseus disseram assim, perguntaram para os discípulos: o mestre de vocês come com os pecadores? Ou seja, ele se mistura com aquela gente ali, aquele povo pecador ali, como se eles não tivessem pecado, né? Você vê que eles eram hipócritas ao extremo. Meu Deus do céu. E eram religiosos, viu? E aí Jesus, conhecendo o coração deles, falou para eles o seguinte: o Filho do Homem não veio para os sãos, veio para os doentes. Ele não veio chamar justos, ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Ele veio para salvar o perdido. Tá vendo? É para isso que ele veio. Foi para isso que ele veio. Então, esse é o nosso Senhor. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Se você teve experiências ruins com o Evangelho, eu não digo o verdadeiro, mas o distorcido, você vai ter muitas experiências boas com o verdadeiro Evangelho. Quero terminar a live com isso aqui. Quem aqui, você pode escrever aqui agora, que você teve experiências ruins com o Evangelho distorcido, mas você está tendo experiências maravilhosas agora com o verdadeiro Evangelho. Escreva aqui. Não precisa ser um texto grande, não. Poucas palavras. Só para quem ainda está nesse processo entender. O seu comentário vai ajudar muita gente. Vai ajudar muita gente. Escreva aqui, por favor. Eu já falei que eu passei por isso também. Já compartilhei aqui. Agora compartilhe você em poucas palavras. Quem vai assistir essa live depois do ao vivo, eu vou deixar aqui gravado, eu vou ler aqui para vocês o comentário, tá? Quem aqui? Eu tive experiências ruins, mas hoje, Pastor Joel, experiências maravilhosas. Hoje eu conheço Jesus de verdade. Com respeito à Bíblia, como você tem aprendido com a Bíblia. Aí o Euler escreveu, ó: eu sou um desses, pastor. Graças a Deus já me libertei. Tá vendo? O Euler, já deu o exemplo dele aqui. Na primeira vez que ele entrou em contato comigo, ele teve um problema no joelho, né, de saúde. Ele ainda não tinha o esclarecimento da graça que ele tem hoje. E ele me fez uma pergunta, se era pecado, se era falta de fé, se ele procurasse o médico. Por quê? Porque ele foi ensinado que tinha que usar a fé, aquele negócio de usar a fé, que Deus tem que curar, se você procurar um médico você está demonstrando fraqueza, ensinamento errado, né, gente? E aí eu respondi para ele: não, de maneira nenhuma, o médico é autoridade de Deus, tal, não. Vai ao médico. E aí ele, né, desse dia em diante, começou aqui com a gente nas lives. Hoje ele é um voluntário da Atos 2, está com a gente. Mas para você ver, olha só como houve
essa mudança, como ele colocou aqui, graças a Deus já me libertei disso. Então, é para você entender que, você vê, o Euler, ele achava que era falta de fé, porque falta de fé procurar um médico, porque foi ensinado, ele, foi colocado na mente dele isso, ele foi ensinado assim. Então, gente, eu sei que você não tem culpa, você foi ensinado desse jeito. A gente só pratica o que a gente aprende, né? Então foi assim, né? Que o Euler, ele colocou misericórdia, como eu era cego. Todos nós. Agora, a Eliane colocou assim: eu tive, pastor, muitas experiências ruins. Hoje eu sou livre pela graça. Glória a Deus. Aí, a Eliane também. Olha que bacana. Então, tá vendo? Eram pessoas que tiveram experiências ruins. Agora você olha para Jesus com outros olhos, gente. Assim, você sabe que ele olha para você com o olhar de amor, de misericórdia, né? A leitura bíblica é uma leitura gostosa, uma leitura prazerosa de se fazer, uma leitura edificante, não é aquela leitura que você tem que ler a Bíblia. Tudo muda. Tudo muda. Então, que Cristo verdadeiramente seja revelado em seu coração. Que Cristo verdadeiramente seja revelado em seu coração. Ok? São 8h27, falei que a live seria de 20 a 30 minutos, e vai ser mesmo, porque logo em seguida aqui eu tenho uma gravação para fazer. Aqui para mim, eu falei 8h27, mas aí no Brasil é 9h27, toda hora eu confundo. Mas eu tenho certeza que essa palavra ajudou muita gente. Tá? A Eliane escreveu: hoje sou leve por saber que Deus não é vingativo. Glória a Deus. Maravilha. Isso é maravilhoso. Dona Aparecida, amém. Deus abençoe. Gente, aproveitando aqui a oportunidade, domingo teremos a ceia, tá? Em BH, você que mora em BH, Rua Coriatã, número 140, bairro Guarani, tá certo? E em São Paulo, o culto domingo é em BH às 9 da manhã. Em São Paulo, Rua Carolina Fonseca, 868, Itaquera, às 9 e também 19 horas. Qualquer informação que você precisar, esse aí é o nosso contato, tá? Que eu fixei aqui, o nosso WhatsApp. Se você quiser um aconselhamento pastoral, esse aí é o meu contato. Você pode entrar em contato comigo, eu fico com o Zap, eu vou te responder, tá? Qualquer coisa, se você quiser desabafar, esse é o meu contato, tá bom? E eu vou estar no culto online, tá? Eu não estou nos cultos presenciais, não estou nas igrejas locais, porque eu estou aqui em Nova York, né? Então, aos domingos, o nosso culto ele entra aqui para vocês, às 9 da manhã. Com ceia, tá? Pode preparar quem tem o hábito de participar do culto online, prepare o pão e um pouquinho de suco da uva para a gente participar juntos. Aqui, quem já tem consciência do que é a ceia, né, gente? Para quem já tem consciência do que é a ceia. Tá bom? E vamos dar continuidade à série Eu Sou, o 7 Eu Sou de Jesus. Vai ser bênção, tá? E domingo agora eu sou o pão da vida, o tema da mensagem. Tá bom? Então é isso. Que Jesus abençoe vocês, que Ele continue derramando graça sobre o coração de vocês. A live vai ficar salva. Não deixe de curtir depois que eu salvar. Vai lá, curte. Vai lá não, vem aqui, curte. Comente e compartilhe. Tá? Curta, comente e compartilhe. Não deixe de curtir não. Tá? Curta, comente e compartilhe. Tá certo? Que Deus abençoe. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.